Você está na Rádio Bandeirantes. Os Donos da Bola é um oferecimento de fios e cabos elétricos CIO. CIO, conectada com o futuro. E Perdigão. Até conectado, comer junto tem sabor de Perdigão. Agora, os Donos da Bola, com o Craque Neto e Ricardo Capriotti. Vamos lá, gente, saindo do grande Datena, o Pelé da Band, passando todas as informações, mostrando, né, toda a verdade que acontece nesse país há mais de 20 anos. Diga-se de passagem, o Datena deveria receber muitas homenagens em relação ao que acontece nesse país, que poucas pessoas têm coragem de mostrar a verdade. E ele já mostra há 20 anos e fortalecendo a Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco também tem o nosso querido Joel Datena, né? E vão embora com os Donos da Bola, comigo, com o Ricardo Capriotti, a partir do 12:30 pro Brasil inteiro. Muitas coisas importantes hoje. Tem o Lugano, né? Lugano, que eu não sei o que ele faz no São Paulo, mas a gente vai falar dele também. E aí eu passo a bola pra ele, que tem a voz mais bonita do mundo. Queria eu ter a voz que você tem, eu já estaria no 7º casamento, meu querido Capriotti. Fala, Netão, bom dia, boa tarde a você, boa tarde aos nossos ouvintes. Tá? Tarde. Você tem o sotaque, por exemplo, que eu não tenho, né? Então, boa como tarde. É que faz? É Boa isso, tarde. isso aí eu não tenho. Quer trocar um pouquinho, a gente inverte as coisas aí. Minha esposa é carioca, eu falei, eu quero carne. Ela falou, não tem isso em casa. Eu falei, então dá mistura. Eu falei, eu não sei o que é isso. Você sabe o que é mistura. Mistura boa, claro. Liguei pra minha mulher, saindo daqui da Band, dos Donos da Bola, dos dois Donos da Bola. Falei, o que tem de mistura? Ela falou, não sei. Falei, ó, mistura, minha filha. É arroz, feijão e o que tem? Bife, é salada, bife, é ovo, frita. é mistura. Tem mistura pra nós, dos Donos da Bola, hoje? Tem mistura e tem isso aqui, ó. Neto, manda no ângulo. Já vou mandar no ângulo agora aqui em relação ao Lugano, que foi um dos grandes acertos que o Marcelo Portugal Gouveia fez na sua administração, que por sinal, para mim, foi o maior presidente da história de São Paulo, né? Marcelo Portugal Gouveia, que está no céu, é uma referência de democracia, referência de tudo. Para mim foi Marcelo Portugal Gouveia, e que foi meu grande amigo, né? E aí o Lugano, que já disse do Nenê, quando fez biquinho, que já contratou jogadores pífios, como um tal de Carneiro, né? Eu não sei quem que é esse Carneiro. Que Carneiro bom mesmo é aquele que a minha avó fazia com aquele negocinho verde, aqueles negócios. Porque esse Carneiro não sabe... a chuteira que ele coloca do pé direito e bota o pé esquerdo. E do pé esquerdo, pé direito. E ele foi contratado pelo Lugano, que ganha 200 pau pra entregar água. Agora ele deu uma entrevista falando que contratou o Juan Fran pra não... ter nenhum tipo de situação em relação ao Daniel Alves, que ganha 1.600.000. Vamos supor que o Juan Fran ganhe de $100 mil. Hoje seria 500 pau. Então, quando um atleta, quando um ídolo faz isso, e quando as pessoas contratam ídolos para isso, é por isso que o São Paulo, nos últimos 50 anos, é a pior fase do São Paulo em termos administrativos. Vem por causa disso. O que o Lugano fez com o São Paulo em relação ao Juan Fran, ele arrebentou com todos os meninos que são laterais direitos da base de Cotia, que se gasta uma fortuna. Então por que ter Cotia? Não precisa de Cotia. Cotia só é bom, sabe aonde? Nos parques, então, né? Porque a Cotia vai lá, a Cotia pra cá, e é com a sua tia, Lugano. Os Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. Giro da Bola. Meio-dia e 3, vamos girar a equipe Bandeirantes de Esportes, levando a você a informação do seu time, do seu clube. A gente começa... Corinthians. Com João Paulo Capelanes, que já está aqui, o destaque do Timão. Fala, Capelanes, boa tarde. Boa tarde, Capriotti, boa tarde pro Craque Neto, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. Atenção, hein, cada vez mais próximo, Jô, de acertar com o Corinthians. A gente trouxe informação ontem, eu vou ficar em cima bastante dessa situação, porque não há absolutamente nada, pela informação que eu consegui apurar, sobre aqueles R$700 mil pedidos pelo Jô. O Jô já acertou essa questão salarial, ele sabe que o teto do Corinthians vai até um certo, obviamente, limite, e aí ele não vai extrapolar esse limite. É uma questão só de ajuste das luvas de assinatura
assinatura do contrato. O Jô já praticamente conseguiu acertar a sua rescisão, não assinou, é bem verdade, até porque ele segue no Rio de Janeiro, não retornou em nenhum momento desde que voltou pro Brasil para a equipe japonesa, então a tendência é que até semana que vem, pelo que a gente conseguiu apurar, ele consiga fechar o contrato com o Corinthians por pelo menos 2 temporadas. E sobre o Lucas Piton... Quantos anos ele tá? O Jô tá com 33. A gente fez uma entrevista exclusiva com o Lucas Piton, lateral esquerdo da equipe do Timão. Não foi tão utilizado assim pelo técnico Thiago Nunes, e a gente aproveita para ouvir um trechinho do Lucas Piton falando sobre a Sampdoria. Ele revela que, de fato, houve procura do time italiano no futebol, do lateral esquerdo do Corinthians. Fiquei sabendo sim que havia o interesse da Sampdoria, mas sei que meu foco todo é no Corinthians e deixo essa parte para os meus empresários cuidarem disso. Eu continuo trabalhando, continuo focado no Corinthians para que quando acabar essa pandemia voltar muito bem e estar preparado para o que vai vir. Palavra do Lucas Piton em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. Ao longo da programação esportiva a gente vai colocando outros trechos, mas ele confirma que de fato houve procura da Sampdoria no seu futebol. Quando o jogador fala assim, eu vou deixar os meus empresários cuidar disso, é porque ele não tá nem aí, né? Assim, acho que o jogador hoje, tava conversando hoje com um monte de gente aí, aqui na Band, as pessoas hoje não tem uma independência própria, né? Não tem... Vou falar aqui o que eu penso. E é por isso que eu sou pago, né? Pra falar o que eu penso. Vamos lá, vazou um vídeo do Neymar. No meu programa não vai entrar. Nos donos da bola, a gente não vai colocar vídeo vazado de ninguém. Mas se eu sou o Neymar, eu pego o helicóptero, eu vou lá e eu converso com o cara que fez mal pra minha mãe. Lógico. Certo? Porra. Eu não fico conversando em grupo, sabe? A gente tem que ter hoje líderes. A gente tem que ter líder politicamente, a gente tem que ter líder no esporte, a gente tem que ter líder na jornalista, a gente tem que ter líder dos atores, a gente tem que ter líder em tudo. A gente não tem. Aí quando o Lucas Piton, que não jogou nada ainda, mas é bom jogador, eu gosto dele mais como um lateral esquerdo, mais vindo por dentro, como ala. Os meus empresários vão... Não, ô Lucas Piton, não! Olha, eu quero ficar no Corinthians, eu não quero jogar na Sampdoria. Pronto. Ele já deu uma opinião. Quando ele fala assim, então pra ele tanto faz jogar no Corinthians como não, né? 12:07. Palmeiras. É hora do Verdão, é hora do Palmeiras, o giro dos donos da bola. Fala, Vinícius Bueno, boa tarde. Tudo bem, Ricardo Capriotti? Boa tarde pra você, pro craque Neto e pra todo mundo que nos acompanha. Cedo hoje, hein? Opa, estamos aqui. Aliás, tô bem arrumado pra ficar do lado do craque Neto. Falar do Palmeiras, ô Netão, que espera um mercado bastante agitado depois dessa volta, né, do futebol após a pandemia. E nos últimos dias eu consegui apurar que o Palmeiras já recebeu propostas pelo único atleta de linha que não entrou em campo nessa temporada, o Lucas Esteves, lateral esquerdo de 19 anos de idade, que interessa a equipes da Série A e também da Série B. E há pouco eu falei com o Alexandre Matos, hoje no Atlético Mineiro, mas sobre uma informação que interessa bastante ao Palmeiras, por quê? O Verdão está monitorando essa possibilidade de atletas brasileiros que não poderão voltar para a China para a disputa do campeonato local. E claro que o Roger Guedes é sempre uma possibilidade que é sempre especulada em alguns clubes aqui. Bom de bola. E o Palmeiras, quando vendeu o atleta em julho de 2018 para o Shandong Luneng, colocou uma cláusula que permite ao Verdão ganhar 3 milhões de euros. Vendido por 17 milhões, né? Sim, e agora tem essa possibilidade. Se o Roger Guedes for emprestado para qualquer clube no Brasil, o Palmeiras tem direito a essa cláusula de 3 milhões de euros, Capriotti. Dinheiro é sempre bom, né? É sempre muito bom, mas apesar que o Palmeiras, do ponto de vista financeiro, tá bem ajustado. Capriotti, eu vou discordar do senhor. Às vezes dinheiro dá uma desgraça, velho. Bom, isso é... Às vezes, Você Capriotti. não consegue administrar bem as coisas, não, né? Às vezes, é um problema sério. Às vezes dinheiro, rapaz do céu. Às vezes dinheiro dá uns problemas. Mas você tem problema com dinheiro, Neto? Não, eu não tenho problema com o dinheiro. Eu tenho problema com que as pessoas pensam do dinheiro. Que é diferente, né? Porque quando você tem dinheiro e você sabe administrar o dinheiro e você sabe por que o dinheiro deve ser usado, é uma coisa. Agora, quem tem dinheiro e acha que o dinheiro é mais importante daquilo que você é como pessoa, esse que é o grande problema. As pessoas não sabem diferenciar isso. O dinheiro é bom para todo mundo, mas tem gente que acha que o dinheiro é poder, e o dinheiro não tem poder. Quem tem poder é a gente é o que é, sem dinheiro ou com dinheiro. É óbvio que sem dinheiro é muito mais difícil, não vou ser hipócrita. A gente precisa de dinheiro para sobreviver, mas tem gente que acha que o dinheiro pode fazer tudo, e não pode. E aí vou falar dos clubes em relação a isso. 3 milhões é legal, mas eu gastou 30 milhões do Borja?
gastou 26 milhões do Carlos Eduardo. O que é 3 milhões para 70? Ela tem a fonte inesgotável. Não de é uma recursos, coisa impressionante? Então eu não sei qual que é a importância do dinheiro para o Palmeiras hoje. Eu só sei que o Palmeiras está pensando certo em relação a administrar e o planejamento para esse ano em relação a tudo que está acontecendo. E o Alexandre Matos, o Vinícius pode até me ajudar, pelo menos isso que a gente vai falar no Donos da Bola na televisão, é que ele está monitorando também o Bruno Henrique e também o outro jogador do Palmeiras... O Scarpa, que é um pedido dele junto com o Jorge Sampaoli. E que aí enfraqueceria o Palmeiras, né? Opa! Agora o Atlético tem dinheiro pra comprar esses caras? Não. Ó, já... Falando de dinheiro... Ó, Alexandre Matos, Jorge Sampaoli, os caras custam muito dinheiro, né? E haja financiamento bancário pra botar tudo isso em dia. Sabe que o Atlético tá numa situação difícil. Ontem a Dimara falou aqui pra gente, né? E vai falar hoje novamente, certamente. Situação bem difícil do Atlético Mineiro. Faltando dinheiro como em muitos outros clubes, como em tantos outros clubes brasileiros, né? Mas enfim, querem contratar, essa é a história... Do dinheiro. Do futebol brasileiro. Os clubes brasileiros historicamente fazem dessa maneira. Não tem dinheiro, mas vamos contratar. Mas eles conseguem dinheiro, da onde? Não sei, né? Vai saber, né? 12:10, São Paulo. O Rafael Bellatini já está aqui com o destaque do Tricolor. Fala, Rafa, boa tarde. Boa tarde, Capriotti, boa tarde, Neto. Bom, já que o craque Neto começou mandando no ângulo a história do Lugano, vamos trazer a sonora do Lugano. Ele falou no programa Encontro de Craques no Band Esportes e ele explicou que logo na contratação do Daniel Alves, ele deixou claro que ele não jogaria lateral, dizendo até que... O Daniel Alves não pode vir para o futebol brasileiro para ficar correndo atrás do Everton Cebolinha, do Dudu, do Soteldo. Vamos ouvir o Lugano, então. É tão clara a estratégia de São Paulo que naquele caso, bueno, eu que tive a oportunidade na Europa a falar com os dois jogadores, que imediatamente que trouxemos a Dani Alves, no dia trouxemos Juan Fran. Obviamente, para frear essa lógica polêmica que iba a ter em Brasil, de que un cara como Dani Alves debería jugar de lateral en un futebol como brasileiro. Eu acho es una barbaridade. Por eso que inmediatamente trouxemos Juan Fran para frear esa presión, para que los entrenadores tengan un argumento mayor para botar a Dani no medio campo, porque eu acho que un jogador como Dani Alves no pode... no futebol como brasileiro, estar condenado a correr atrás de un Everton Cebolinha, un Dudu, un Bruno Henrique, un Soteldo. Eu acho que é muita qualidade, é muito chamar jogo, muita visão do campo como para deixar ele em lateral. Então vamos lá. Vamos lá. Então o Daniel Alves é convocado para a seleção brasileira, certo? Para jogar do quê? De lateral, que ele foi convocado. Então ele vai correr atrás do Messi, ele vai correr atrás do Mbappé, ele vai correr atrás do Lewandowski, que é para ganhar a chuteira de ouro. Ele vai correr atrás desse menino do Borussia Dortmund, porque eu não sei falar o nome dele. Highlander aí, como é que fala o nome dele? Haaland. Ele vai correr... Olha só que barbaridade o que ele diz. Aí mais. Então quer dizer que vocês contratam o Juan Fran para nós da imprensa não meter o pau no Fernando Diniz? Para que ele seja blindado? E aí eu contrato um jogador com 30 e poucos anos para calar a boca da imprensa para que não tenha nenhum tipo de... Mas que barbaridade é essa? Ah, que ele não pode correr. Mas é óbvio. O Daniel Alves jogando de meia esquerda, camisa 10 de São Paulo, ele é um jogadorzinho. No meu ponto de vista, não sei de vocês, cada um tem a sua opinião e é assim que tem que ser a vida. Para ele jogar de lateral direito no São Paulo, ele conseguiria ainda ser o Daniel Alves, um dos melhores laterais do mundo. Olha só que contrassenso ridículo por parte do Lugano, que não mostra que não entende nada de futebol, quando ele tem que contratar e falar, vai ter que correr atrás do Dudu. Não, mas você faz um esquema para que ele não corra atrás do Dudu. Você coloca um volante na hora que ele descer para cobrir. Quando ele atacar, você tem um outro zagueiro, você joga com 3 zagueiros, aí é a questão do treinador. Aí você tem que contratar o Daniel Alves para jogar com a camisa 10, que foi de Pita, que foi de Pedro Rocha, que foi de Raí, e que ele, Daniel Alves, jamais será um camisa 10 do São Paulo na história. Ele seria um baita lateral direito no São Paulo e na seleção brasileira. Se ele não consegue jogar e marcar no futebol brasileiro,
como é que ele vai jogar na seleção brasileira, velho? Pra marcar laterais direitos pra jogar a Copa do Mundo. É uma insanidade o que o São Paulo fez e o que o Lugano falou. E pra gente fechar, Capriotti, até interessante, ele falou também de uma conversa que teve com a Conmebol, e a expectativa da Confederação Sul-Americana de Futebol é do retorno de todos os campeonatos na América do Sul para setembro, inclusive Copa Libertadores. Ele fala que foi discutida uma possibilidade do torneio acontecer todo no Uruguai, os times concentrados por lá, isso está acontecendo em vários lugares do mundo, mas a expectativa é de que o campeonato prossiga de forma natural, todo mundo jogando em seus estádios, lógico, portões fechados, a partir de setembro é a expectativa do São Paulo também. Justamente ontem o Veloso, né, que é secretário lá da Conmebol, falou que eles estimam que para setembro todas as ligas americanas estarão jogando e eles têm optimismo de que a Libertadores poderia começar tanto quanto a Sul-Americana por essas datas, até porque, obviamente, todos os times normalmente viajan en voos privados de un país a otro, entonces hay cierto optimismo, no tanto con la eliminatoria sudamericana que podría comenzar no próximo ano, mas eu acho que se tudo bem, em setembro, a gente, ao final de setembro, tomara possa ter novamente a Libertadores, né? Aí o Daniel Alves e o Juan Fran, vamos ver, né, o que vai acontecer agora. Quando pensa em jogar no Uruguai, convida o Mujica, né? Convida o Mujica. Fica todo mundo lá no sítio do Mujica e tá tudo certo. Você sabe que aquela coisa que eu sempre falo, Neto, que é o nível do futebol brasileiro, né? Sure, o nosso nível é um nível inferior hoje, né? Comparar com as ligas europeias principais é bem inferior. Então é aquilo que eu sempre digo sobre o nível. Capriotti, vê os atacantes do Uruguai, os atacantes argentinos, os atacantes da Colômbia, e você coloca com os atacantes brasileiros. Não, só falando do Daniel Alves, eu acho que o Daniel Alves, pra mim, ele joga mais na lateral do que no meio de campo. Pelo amor de Mas Deus. só que, com o nível do futebol brasileiro, ele no meio de campo, ele ajuda também, né? Mas ele realmente, ainda com 36, 37 eu sei, anos, Capriotti, mas tá? você não pode ter um jogador com o patamar dele, com a qualidade que ele tem de lateral direito, ou ele fazer o segundo homem de lá, lateral direito, ali você colocar ele no meio campo, porque ele não tem isso, ele não é meia esquerda. Você não pode querer fazer o Daniel virar um Pita, virar um Djalminha, virar um Alex. Ele não tem condições pra fazer. Não foi em comum acordo com ele, né? Não, mas eles chamaram e falaram, queremos você no meio de campo, Capriotti, ele topou, aceitou. O Capriotti, falar uma coisa pra você, quando um clube como o São Paulo, que é um dos maiores clubes do mundo, ele abre mão da sua democracia, da sua soberania, e ele senta no colo de um jogador que contrata o treinador, que foi ele que contratou o Fernando Diniz, e ele exige de jogar de meia esquerda, esse time tá fadado a não dar certo. Até as dívidas que tem. Ele tem que jogar de lateral direito, porque ele é convocado de lateral direito, a vida dele foi de lateral direito. Aí, quando ele quiser jogar, ele pode ser um primeiro volante, mas de meia esquerda só pode jogar quem é craque de meia esquerda. Ele é craque de lateral, de meia esquerda ele não joga nada. Muito bom, vamos ao destaque agora, ó. Santos. Com o Gustavo Soler, que já está aqui. Fala, Soler, boa tarde. Tudo bom, Capri, Neto? Todo mundo ligado aqui no Donos da Bola. O Santos que agora aguarda uma nova data para a reunião do Conselho Deliberativo do clube, algo que aconteceria ainda no mês de março, mas por conta do início da pandemia, ela foi postergada e deve acontecer ainda neste mês de junho. O presidente do Conselho Deliberativo do Santos, o Marcelo Teixeira, ele analisa a situação de como será feita essa reunião, já que ela terá que ser por videoconferência. Então, alguns conselheiros do Santos participarão ao vivo com ele, enquanto outros ficarão apenas ouvindo os áudios e respondendo por meio de mensagens quando tiver alguma opinião para dar durante a reunião. Durante essa reunião será debatida a questão financeira do Santos e se o presidente do clube, José Carlos Pérez, cometeu algum erro de responsabilidade que pode até causar o impeachment do presidente. E falando de coisa boa, teoricamente, né, porque o Atlético Paranaense vendeu o Robson Bambu para o Nice
foi apresentado hoje pelo clube francês e o Santos terá uma porcentagem no valor desta venda que está na casa dos 8 milhões de euros. Só lembrando, esses 8 milhões, o Santos terá direito a pelo menos 5% do valor, que é por conta daquele modelo de solidariedade da FIFA. O Santos que poderia ter lucrado alguma coisa com Robson Bambu, mas foi outro jogador que durante a gestão do José Carlos Pérez acabou saindo de graça por não ter renovado o contrato. Saiu de graça para o Atlético Paranaense e agora o Santos vai lucrar 400 mil euros com o Robson Bambu. Olha só como é que... 400 mil euros é o que o Santos vai botar no cofre. Vamos pensar. A gente falou do dinheiro desde o início aqui. O dinheiro... Você acha que um clube como o Santos pode ficar vivendo de migalha? De 400 mil euros? De perder o jogador, do jogador sair livre? E aí você prometer que vai pagar o salário dos caras? Como é que pode um absurdo desse? Um clube como o Santos, que é um dos maiores clubes do mundo, e que é administrado de uma maneira pífia durante anos. Durante anos. Se a gente colocar todos os programas da Rádio Bandeirantes durante essa década nossa, a gente vai falar primeiro da má administração do Santos, do Corinthians, do São Paulo. Agora a gente tem uma outra visão, que é o Palmeiras, que é o Flamengo, que é o Atlético Paranaense, que é o Grêmio. Agora, o Santos ficar feliz em receber 5% de um jogador que saiu livre mostra a incompetência, e aí por isso que a gente não tem técnica, por isso que a gente tem que achar. E aí é uma opinião, gente. A gente tá para dar opinião, aí é democracia. Aqui, quando você tá escutando aí, você pode você tá ligado e tá comigo ou tá semigo, né? A verdade é o seguinte, se a gente imaginar que um jogador que vai ser convocado para a seleção brasileira, que vai disputar a Copa do Mundo no Catar, ele é convocado de lateral direito, e ele diz que ele não quer ser mais lateral direito, e aí o técnico da seleção convoca ele de lateral direito. E aí o Santos, que deve para todo mundo, que arrecadou em 10 anos R$1 bilhão, 273 milhões de euros, que daria para fazer um estádio, ele fica contente que vai receber 5% de um tal de Bambu. Que Bambu bom é pro Saci Pererê. Como é que é? Comigo ou semigo? É comigo ou semigo. Comigo ou semigo. Foi boa essa? Boa, vai. Mais ou menos, vai. Mais ou menos, vai. Pro seu nível, tá camisa bom. 10, eu esperava um pouquinho mais. Mas certo. tá bom, vai. Tá bom, vai. Você se supera na próxima. Tá bom, pode deixar. 12h21, tem um destaque do Caio Pucci também, porque tem time descumprindo o acordo com os demais. Quem é que tá descumprindo esse acordo, hein, Caio Pucci? Cadê o Caio Pucci? Tá aqui. Ué, e o Caio Pucci não fala? O que tá acontecendo com o Caio Pucci? Vamos ver se vai. Uma ótima tarde pra você também, Ricardo Capriotti. Boa tarde, Neto. O Red Bull Bragantino voltou com os treinamentos presenciais no Centro de Treinamento HWT Sports na última terça-feira. Essa retomada só foi possível graças a um protocolo de segurança e depois da autorização da Prefeitura de Bragança Paulista. De acordo com a assessoria do Massa Bruta, os jogadores foram divididos em grupos, evitando aglomerações entre eles, além de contar com higienização do local e dos equipamentos antes e depois das atividades. Porém, o clube acabou sendo alvo de críticas nas redes sociais e por parte da imprensa, e por isso o Red Bull Bragantino divulgou uma nota onde explica que agiu seguindo todos os protocolos de segurança, além de contar com a autorização das autoridades públicas. Uma parte do texto diz que, com a aprovação em mãos e todas as pessoas envolvidas devidamente testadas, iniciamos trabalhos físicos em grupos reduzidos e sem bola, treinos similares aos que vinham sendo realizados por vídeo, mas com condições de trabalho físicas e emocionais mais adequadas. E finaliza dizendo que não há nenhuma tentativa de obter vantagem técnica, mas sim de dar um primeiro passo consciente e seguro rumo à retomada do futebol. Capri? Valeu, Caio. Bom, furou o acordo, né, Neto? O Red Bull Bragantino furou o acordo. Então, assim, a gente entrevistou no Baita Amigos, dos donos da bola, o Mauro Silva, as pessoas competentes da Federação Paulista, tanto é que o Dr. José Scoen também deu entrevista para nós aqui, certo? Sim. Todos eles colocaram que os clubes voltariam juntos a treinar no campo. Não me interessa se é parte física, não me interessa se se tem um distanciamento, não me interessa se a Prefeitura de Bragança deu a condição para que isso pudesse acontecer, não. O que foi acordado isso, mas
o presidente do Bragantino, que hoje é Red Bull Bragantino, que diga-se de passagem, quem comanda o Bragantino hoje é o Red Bull Bragantino, não é o Bragantino. O presidente, historicamente, né, ele disse que não fez acordo nenhum, então alguém tá mentindo. Alguém não falou a verdade. E quem não fala a verdade merece ser investigado. Então vamos lá, se a Federação Paulista, se todos os clubes falaram que iam treinar juntos, por que só o Bragantino fez isso? E por que o Marquinhos, que é o presidente do Bragantino, que é hoje Red Bull Bragantino, por que ele falou que ele não fez acordo nenhum? Se foi colocado na federação que os 16 clubes fizeram acordo. Tá no protocolo da federação. Tá escrito, tá no protocolo lá. Então, meu irmão. Todos os clubes vão votar na mesma data, juntos. E o que ele fez? Treinaram. Então tá errado, tá errado, velho. Tem que ser punido. Eu tô achando que o Red Bull tá pensando que tá na Áustria, né? Deve ser calendário austríaco. Vamos voltar a treinar. Na Áustria já tem bola rolando, então vamos treinar aqui no Brasil também. Então, mas quem que representa o Red Bull Bragantino? É o Marquinhos ou é a Red Bull? Ou é a empresa? Porque no que o Marquinhos fala, ele fala como presidente. E ele arrebentou. E aí, quando faz isso, a marca que está junto com o Bragantino vai junto com aquilo que o presidente fez. Aí depois não adianta a marca ficar brava com a gente. Porque se vocês estão dando asa pra ele, eu não sei se a asa é boa. Muito bem, vamos lá. Pode falar aí, Rafa. O que é que você tá... Pode falar aí, diga lá. O Capelanes conversou com o Marcos Vinícius, do São Caetano. Antes trouxe a palavra do Cezinha, jogador da Portuguesa. Sim. E temos mais uma palavra de jogador que está vivendo essa realidade da pandemia, né? Vamos ouvir. Vamos ouvir, então. Marcos Vinícius, falando aí sobre o São Caetano. Tá sendo bem difícil. Somos em 6 aqui na minha casa. Eu, meus 2 irmãos, minha mãe, minha tia e minha avó. A gente mora aqui no interior, São José do Rio Pardo. Aí eu tive que voltar, né, porque a pandemia em São Caetano parece que tá até pior. Na Grande São Paulo, eu falei, não, vou pro interior. E tá sendo complicado, porque a gente somos em 6 aqui, o São Caetano cortou mais a metade dessa parte aí. Tá sendo difícil, mas a gente vai lidando, né, com o tanto que estão pagando, assim, dá pra se manter aqui ainda. A verdade, São José do Rio Pardo é um celeiro de craques, né? Pra quem não sabe, Zanata do Vasco, Edson, Rondinelli, Modesto, que veio a falecer agora, Luiz Fernando, Andrezinho, agora o Marcos Vinícius. E você vê a humildade dele falar, né? Eu não tenho, voltei e estamos em 6 aqui em casa. Se ele tem ainda condições da família estar ajudando ele, e as outras que não tem. Então, será que a gente tem que pensar que o Red Bull Bragantino tá certo em fazer isso? Óbvio que não, né? Ó, daqui a pouquinho tem Donos da Bola para todo o Brasil. Vamos convocar a nossa rede e levar informação do esporte para todo o país. Já retornamos aqui na Bandeirantes. Os Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: fios e cabos elétricos CIO. CIO, conectada com o futuro. E Perdigão. Perdigão, até conectado. Comer junto tem sabor de Perdigão. Olha, você sabe que a coisa que eu e a Perdigão mais gostamos é de comer junto, né? Não tem coisa melhor que aquele mesão e aquela resenha com os amigos, com a família. Mas não tá dando pra fazer isso agora. Então o negócio é comer junto de um jeito diferente, prepara a mesa com os produtos Perdigão e faz aquela chamada de vídeo pra quem você está com saudade. E logo logo a gente volta a se juntar, volta a juntar todo mundo de novo, do jeito que a gente mais gosta. Não vai faltar assunto nem comida gostosa, porque comer junto, conectado, tem sabor de Perdigão. Um carro premium é mais do que meio de transporte, é também um objeto de desejo. E agora você tem onde comprar um carro premium seminovo, de origem comprovada, selecionado e revisado. Stuttgart Pre-One, a multimarca que nasce com 20 anos de tradição. Stuttgart Pre-One, sua referência também em seminovos premium. No trânsito dê sentido à vida. Nesse momento tão desafiador, manter o quadro de funcionários é manter a sua empresa. Por isso, o Bradesco está ao seu lado para ajudar com a sua folha de pagamento. Com o crédito Folha de Pagamento, você tem 6 meses de carência, 30 meses para pagar e taxa a partir de 0,31% ao mês. Aguente firme. Traga sua folha para o Bradesco. Reinvente o futuro. Bradesco. Crédito sujeito à aprovação.
Olha, você sabe que a coisa que eu e a Perdigão mais gostamos é de comer junto, né? Não tem coisa melhor que aquele mesão e aquela resenha com os amigos, com a família. Mas não tá dando pra fazer isso agora. Então o negócio é comer junto de um jeito diferente, prepara a mesa com os produtos Perdigão e faz aquela chamada de vídeo pra quem você está com saudade. E logo logo a gente volta a se juntar, volta a juntar todo mundo de novo, do jeito que a gente mais gosta. Não vai faltar assunto nem comida gostosa, porque comer junto, conectado, tem sabor de Perdigão. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: fios e cabos elétricos CIO. CIO, conectada com o futuro. E Perdigão. Perdigão, até conectado. Comer junto tem sabor de Perdigão. Conforme prometido, vamos trazer as nossas praças. Vem aí os donos da bola para todo o Brasil. Os donos da bola Brasil. No ar, Neto e Ricardo Capriotti. O Brasil inteiro, boa tarde a você vascaíno, que dia 14 vai ter o jogo do Vasco e Palmeiras. Você torceu aqui na Band, que vai ser muito legal. Toda a torcida do Vasco, eu fiz o jogo junto com o Luciano do Vale. Vai ser muito legal, o jogo de 98, se eu não estiver errado, que ganhou a Mercosul. Aqui foi 4-3. E pro Brasil inteiro, obrigado por vocês estarem ouvindo e nos assistindo também, Capriotti, porque agora você ficou famoso. É isso aí, no Brasil inteiro. Você vai ver quando você chegar Brasil, no aeroporto. Não, o Brasil é um no mundo inteiro. Mundo inteiro com a gente. Você chegar lá na Bolívia, você tomar um chá, você vai ver só igual o Zete fez. É isso aí, vamos juntos para todo o Brasil. Donos da bola nesta sexta-feira. Hoje é dia 5 de junho de 2020. Estamos fechando a primeira semana dos Donos da Bola aqui na Rádio Bandeirantes, hein, Neto? Passa rápido, rápido demais, né? A gente tava com a adrenalina do 1º de junho para começar e a gente vai pegando. Comigo ou semigo, nunca mais vou falar, tá? Porque eu fui mal. Comigo ou semigo, não. Fui mal. Tenho entendimento, tenho humildade pra isso. É isso aí, você de todo mundo pode nos acompanhar aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, né? Tá com uma camiseta bonita hoje aqui, pronto já para apresentar os donos da bola na tela da Band. Então entra aí no nosso YouTube e veja aí a camiseta do Neto e acompanhe os donos da bola na Rádio Bandeirantes com som e imagem. E agora a gente vai trazer destaques por todo o Brasil. Giro da Bola. E a gente começa girando. Quer chamar a Admara Oliveira, Neto? Quer ir para Belo Horizonte? Quer abrir com a Admara hoje? Vamos lá, para Belo Horizonte com a Admara, que sabe tudo de futebol, uma das maiores jornalistas mineiras que a gente tem. Sabe tudo de bola. Boa tarde, Capriotti. Boa tarde, Neto. Novidades no Cruzeiro, que anunciou nesta manhã que o meia Robinho e o lateral direito Edilson foram avisados do processo de rescisão contratual. De acordo com a diretoria, a saída dos jogadores se dá exclusivamente por aspectos financeiros. Todo mundo sabe que o Cruzeiro atravessa um momento muito difícil, com dívidas, com a administração anterior do Wagner Pires de Sá, com investigação na Polícia Civil e no Ministério Público, então o Cruzeiro fez esta opção. Pelo lado do Atlético também tem novidade sim, de novos jogadores, na verdade, né? Marrone, do Vasco, pode ser o próximo reforço aí para a equipe do Sampaoli, 3,5 milhões de euros, 20 milhões de reais por 70% dos direitos, e o Atlético aguarda a resposta do Vasco até segunda-feira. Beijo para todo mundo, bom final de semana. A verdade, desculpa, mas não é por causa de dinheiro, não. Edilson, todos esses caras que fizeram parte dessa coisa feia que foi feita com o Cruzeiro, que chegou à segunda divisão, tecnicamente, né, eles estão pagando por isso, estão marcados em relação a isso, né, Capriotti? E aí a administração do Cruzeiro, né, que sempre foi colocado como uma das maiores do país, né? Hoje ela é uma administração que a gente tem que fazer ao contrário, tem um pensamento ao contrário daquilo que eles fizeram. Porque se os clubes continuarem a fazer o que estão fazendo, Corinthians, São Paulo, Santos, Vasco, né, Fluminense, eles estão bem... Olha, eu vou dizer uma coisa que eu estava pensando, não sei se você pensa igual, o Capriotti.
com essa pandemia, e se os clubes menores, se eles se estabilizarem nas suas contas financeiras, esse ano, se tiver brasileiro, caem 2 grandes. Eu penso, Neto, que nem a Lei Pelé, nem a Lei Zico, nem lei nenhuma deu conta de botar ordem na péssima administração dos nossos dirigentes. Né? Irresponsabilidade fiscal. Irresponsabilidade. Não tem nada que faça com que o dirigente brasileiro tenha responsabilidade, pague pelas péssimas gestões. Nada, porque lá atrás, agora a Lei Pelé, a Lei Zico tá lá, tá definido. O dirigente que não tiver um comportamento adequado vai pagar com os próprios bens. Muda a multa, muda aquilo que está escrito. Por que não pode mudar? Não paga, não paga. E os clubes seguem sofrendo. Aí daqui a pouco sabe o que vai acontecer? Mais uma lei aí para beneficiar os times. Mais uma aí para livrar a cara dos times que são péssimos pagadores. Aí o torcedor é enganado a ser fiel ao torcedor, soberano, avante, é enganado para tudo. Vamos lá. E aí se você pegar na minha época que eu jogava, que os caras nunca iam de camisa, o que eles estão vendendo de camisa, o que eles venderam de souvenir, o que eles venderam de tudo, televisão, os clubes hoje era para estar nadando de braçada, mas eles não estão nadando de braçada, muito pelo contrário, já estão no fundo do mar. Quem está nadando de braçada é a CBF, né? Lá dinheiro não falta. E as federações, né? Você sabia que cada presidente de federação das 27 ganha 70 mil reais de ajuda da CBF? 70 pau. É demais, né? O Leco ganha 70 mil no São Paulo. No ano ele ganha quanto? 840 mil reais. 840 mil reais o presidente do São Paulo ganha. Então você, São Paulino, não fica bravo comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. 12:35. Vamos ao Rio de Janeiro. A Daniela Dias está conosco. Destaque da cidade do Rio, da capital fluminense. Fala, Daniela. Boa tarde, Neto, Capriotti e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Federação de Futebol do Estado do Rio tem marcada para amanhã aquela reunião que eu comentava aqui ontem com os clubes da Série A para debater o retorno do Campeonato Carioca. Essa reunião acontece às 3h da tarde de forma virtual. Mas existe um impasse com Fluminense e Botafogo. O Botafogo um pouco menos, já que o clube participou da reunião da Comissão Médica Provisória na última terça-feira. Essa reunião que debateu o protocolo Jogo Seguro para o retorno das partidas que tem previsão de serem retomadas em meados de junho. Já o Fluminense não participou dessa reunião virtual na última terça-feira, já se colocou contra também o retorno das atividades, incluindo aí os treinos e os jogos, e quando alguns clubes do Rio acusaram o Cremerge de intimidação e ameaças, já que o Conselho de Médicos do Rio chegou a se colocar contra a volta dos treinos no estado, Fluminense e Botafogo também não participaram dessa acusação junto com outros clubes. Então existe essa espécie de racha entre Fluminense e a Ferge, já que o Fluminense vem discordando dos posicionamentos que a Ferge tem tomado nas últimas semanas. Parabéns ao Fluminense, né? Parabéns ao Fluminense. O Fluminense está se... Fluminense, Botafogo, Montenegro. Montenegro deu uma entrevista falando isso. A gente não vai, não tem essa, não pode. Desculpa, gente, se vocês observaram ontem o que aconteceu no Rio de Janeiro em relação às mortes do Rio de Janeiro por causa do Covid-19, não pode ter futebol, não pode ter essas coisas. Não existe. O Rio de Janeiro está com o 4º governador com suspeita em relação ao que está acontecendo na pandemia. O Rio de Janeiro, quando as pessoas chegam no Brasil, a primeira coisa que eles querem ver é o Cristo, o Pão de Açúcar, o Maracanã, não é? O carnaval, o futebol. Mas peraí, só que sem as pessoas, nada disso é importante, velho. O Cristo vai voar de lá, eu já falei isso aí, ele vai voar. Porque ele não aguenta mais. Agora vocês estão pensando em ter futebol para jogar. Futebol carioca, Taça Guanabara, taça não sei o quê. Para com isso. Não, e não só ter futebol, não é? Não só ter futebol, voltar às atividades com... No Rio de Janeiro, centenas de pessoas morrendo diariamente, não é? Que é um absurdo, não é? Um negócio completamente trágico, tétrico, não é? Foram 400 ontem, se eu não estiver errado, aí o Rafa pode até ajudar, mas quantas, é que de manhã eu fico lendo tudo isso, parece que foi... É muita gente, né? Muita gente, é um número assim absurdo, assustador. Né? Assustador, é um negócio dantesco. E aí o que acontece? Não só voltar aos treinos, não só voltar a trabalhar no campo,
Mas no mês que vem, a Ferg quer 1/3 da capacidade dos estádios com torcida nas arquibancadas. Então vamos lá, Flamengo e Fluminense, vai. Seria 60 mil pessoas, né? Normal. 1/3, 18 mil. 20 18 mil pessoas. Vai, 20 mil. Então você vai botar. Como que você coloca 20 mil pessoas? Vamos lá, 10 mil pra cada um, certo? Ou, vai, 10 mil. Como é que você vai colocar? Isso é um gol, aí isso é uma briga. Como é que você pode ter esse pensamento mesquinho e não pensar no ser humano? Por isso que a gente não é humanista mais desse país, desse mundo todo aí. Porque o que a pandemia veio trazer pra gente é ter esse entendimento. E eles não estão tendo esse entendimento. Não, a gente precisa ter... claro, eu falo sempre aqui sobre a questão da economia, né? A gente Lógico. precisa olhar para a economia, as pessoas precisam trabalhar, tem gente morrendo de fome. A gente olha para isso, é importante. Agora, não vai fazer diferença você ter 1/3 de público no estádio, né? Não é... O momento não é, as pessoas querem trabalhar, elas não querem torcer para um time de futebol nesse momento. Até porque é um desrespeito. Como é que você vai torcer para um time numa arquibancada sabendo que naquele minuto tem gente morrendo? No Brasil, a cada minuto tem uma pessoa morrendo. E tem uma coisa, né, Capriotti? Quem que é da Federação Carioca que me prova que todos os 20%, né, que estão lá estão curados, não tem o Covid, claro, o que vão pegar, o que vão passar um pro outro. Mas tem, certamente vai ter. Então, e tem uma outra coisa, como que as pessoas... Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Entendeu? Agora, eu sou... Não sou eu, né? Eu sou um Zé Ruela só. Qual foi o número de mortes ontem, você viu aí? 1.473. Não, isso no Brasil todo, né? No Rio, acho que 400. No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, então... No Rio de Janeiro foi... Mas 1.473, gente, meu Deus do céu. 1437 1437, é um absurdo, gente... Né? Uma pessoa já é difícil, agora você tem... E a gente fala, morreu 1.400... Não, morreram filhos, mães, pai, irmãos, amigos... 1.437 pessoas morreram no Brasil. Ontem foram 317. 324. Olha, 324. Aí os caras estão pensando em 20%. Não tem que pensar em futebol, desculpa. E a gente precisa de futebol para sobreviver, hein? Muito. A gente precisa, mover essa engrenagem, mover a economia do esporte, do futebol, demais. Mas me parece ser um contrassenso, um desrespeito você falar em futebol num momento como esse. 12h41, precisamos ir a Porto Alegre. Marcelo Salzano está conosco, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. O Salzano tem as informações do Rio Grande do Sul. Fala, Salzano. Grande abraço, Neto, Ricardo Capriotti, ouvintes da Rádio Bandeirantes em todo o Brasil. No Inter, o Colorado apresentou um déficit de 14 milhões de reais só em abril de 2020. Nos 4 primeiros meses do ano, o valor já chega na casa dos 50 milhões. No Grêmio, presidente Romildo Bolzan Júnior, com as dificuldades financeiras que também apresenta, descarta contratações. E sobre possíveis vendas de Everton e PP, a ideia não é negociar os dois atacantes. Se sair um, fica o outro. Só que até o Grêmio, né, que é um time de sucesso, tá com problema financeiro também, né? Na verdade, eu estava lendo hoje de manhã, que eu gosto muito do Twitter, né? E eles vai passando todas as informações. O Twitter é uma ferramenta muito importante para mim, para que eu possa ficar atualizado. Todos os clubes grandes, 70% da receita já está arrebentada. Isso os clubes grandes. Se um clube menor tem 70% da sua receita, você imagina como que ele pode sobreviver, certo? Aí o que os clubes grandes fazem? Empréstimos bancários para os empresários. É nessa hora que a chupinzada tá lá para pegar aquilo que os clubes têm de melhor, entendeu? Então você pode ter certeza que muitos agentes vai pagar folha salarial, vai emprestar 50 milhões, clubes vão emprestar dos bancos, porque os bancos, diga-se de passagem, ganham com isso, porque se você tá lá pedindo dinheiro pro banco, o banco não chamou você para você pedir dinheiro. Se você quer, você vai lá e vê a taxa que é. E aí os dirigentes vêm naquilo que você falou. Eles se importam com o que vai acontecer depois com esse dinheiro que ele emprestou. Hoje, 50 milhões emprestei. Mas ele se importa daqui 2 anos e 50 milhões vai virar 150? E o que o clube não vai ter para pagar? Ele se importa por isso? Não! 12h43. Ô Neto, em um minuto,
Você vai embora em 1 minuto. Tá bom. Tá bom? Em 1 minuto, porque... Mas eu volto, hein? Não. Nós vamos pro intervalo de 1 minuto e na volta você vai se despedir aqui e contar as atrações dos donos da bola na tela da Band já 1h00. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Quentinal tá confirmando 15:01. Neto, quais as atrações dos donos da bola já na tela da Band? Conta aí pra gente, hein? Na verdade, pra quem quer assistir os donos da bola no Grupo Bandeirantes, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar muito do Lugano, a gente vai falar do que o São Paulo vem fazendo nos últimos 10 anos em termos financeiros, de finanças, né? A gente também tem... que falar também que o Alexandre Matos está tentando jogadores do Palmeiras, até pelo relacionamento que ele tem com esses jogadores que ele mesmo contratou para o próprio Palmeiras. Tem muita coisa importante também. E também o Edilson Veloso, e eu não sei quem que é, acho que é o Fernandinho hoje, o Fernando Fernandes. É o quarteto debatedor na tela da Band já. Na verdade, acho que os donos da bola veio para arrebentar uma coisa que eu... Acho que a gente sai da mesmice, igual nós estamos fazendo aqui. São comentários, a gente vai falando a verdade. Não é que é nossa verdade, é minha, sua, dos repórteres, que aí é fato, certo? Quando o repórter dá a informação, é fato. Os nossos comentários, meu e seu, é comentário. Agora, as pessoas têm que entender que a Rádio Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes, ele dá liberdade para que a gente possa ter a nossa opinião. Por isso que a nossa opinião é forte. É isso aí. Já maquiou, Neto? Já tá maquiado. Tem que fazer maquiagem, fazer... Um dia uma menina lá falando, Neto, você não tem sobrancelha. Eu falei, que não tem sobrancelha? Você tá louca, velho? Não tem sobrancelha? Aí eu fui olhar mesmo. Eu não tenho. Não tem sobrancelha? Aí tem que fazer uns negócios uns vai coisas inventar lá. de fazer implante de sobrancelha, né? Não brinca com isso não, hein? Tem um pessoal que conhece esse negócio de fazer implante aí, né? Fala com o Capelanes que ele entende desse negócio. O cara gastar 40 mil pra botar o próprio cabelo dele, o cara é muito burro, né? Então, bom fim de semana, hein? Segunda estaremos juntos aqui, meio-dia nos Donos da Bola. Pra todo mundo. Bom programa lá na tela da Band, agora 12:46. Donos da Bola pra todo o Brasil pela Rádio Bandeirantes. Eu preciso trazer um destaque aqui do Guilherme Oliveira, porque o futebol internacional já recomeçou em ligas importantes, né? A Portuguesa já recomeçou e o protocolo aí para recomeçar na Espanha, na Itália, na Inglaterra. E o Guilherme Oliveira tem informação aqui que vem da Espanha. Fala, Gui. Fala, Capri. Muito boa tarde a você, ao Neto, ao ouvinte Bandeirantes. O Barcelona vai tentar uma renovação de contrato com o Messi nesses próximos dias. Haverá uma reunião entre o craque argentino e o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu. O vínculo do Messi com o Barcelona termina no fim de junho do ano que vem, mas há uma cláusula para a saída dele do Barça, que vence nessa próxima quarta-feira, dia 10. Nos últimos meses, o Messi, que completará 33 anos no dia 24 de junho, não escondeu a insatisfação com a diretoria, tanto pelas declarações, quanto pela dificuldade em conseguir reforços para a equipe. Bom, reforços nessa época também, convenhamos, né? Tá todo mundo muito aí fechado, recluso. Os negócios estão acontecendo, mas não dá para imaginar que vão ser grandes negócios, grandes contratações, que o mundo ainda está de olho mesmo na Covid-19, no novo coronavírus. Esse é o entendimento do planeta. Mas tem alguns times aí se mexendo, tentando contratações, e o Messi encaminhando aí a sua renovação com o time do Barcelona. 12:48, faltam 12 minutos para 1h da tarde. Eu preciso destacar aqui também a Premier League, que divulgou a tabela detalhada das 3 primeiras rodadas depois da paralisação. O ritmo será
corrido para o campeonato acabar até o fim de julho, como pretendem os dirigentes ingleses, com jogos quase todos os dias da semana. Vai ser a retomada da Premier League, vai ser uma loucura. Jogo praticamente todos os dias. O campeonato parou no dia 13 de março e volta no dia 17 de junho, com a partida entre Aston Villa e Sheffield United, marcando a retomada. Manchester City e Arsenal se enfrentam no mesmo dia. Uma data que pode ser marcante para a temporada. Atenção, marque aí na sua agenda, anote aí. 24 de junho. Esse pode ser o grande dia da Premier League em 2020. Nessa data, o Liverpool entrará em campo para enfrentar o Crystal Palace no Anfield. Caso vença o Everton 3 dias antes, no clássico, né, da cidade de Liverpool, os Reds jogarão por uma vitória em casa, sem depender de outros resultados para conquistar a Premier League pela primeira vez na história. Então vejam só a importância do dia 24 de junho, hein? O Liverpool, esse timaço pode fazer história nessa data, no dia 24 de junho. Poderia ser um pouquinho antes, né? Já pensou no jogo contra o Everton, num clássico? Né, Rafa? Se tiver um tropeço do City, né? Ele já começa com o clássico contra o Arsenal. Se tiver um tropeço aí, pode ser antes. Contra o Everton. Pode ser logo no primeiro jogo. A tristeza é o estádio vazio e a impossibilidade de festa. Aliás, o Liverpool está conversando com os torcedores para pedir compreensão, para não sair nas ruas, não fazer aquele tumulto, porque é um momento de pandemia. E é lógico, o Liverpool já tantas vezes campeão inglês, um dos maiores campeões ingleses, mas nunca ganhou a Premier League. E agora o tão sonhado título vem dessa forma. Mas pode ter certeza que o pessoal da Liga, mesmo o pessoal do Liverpool, dos times, eles estão pensando em maneiras, em alternativas de criar um ambiente ali nos estádios para deixar a coisa bem mais atrativa, né? Até porque eles devem ter visto a experiência lá da Alemanha. A primeira rodada da retomada da Bundesliga foi um negócio tão xoxo, né? Tão sem clima, tão sem astral, que a própria Bundesliga já logo na rodada seguinte tratou de, precisamos colocar um pouco de som ambiente aqui no estádio, espalhou alto-falantes, aí começou a colocar fotos dos torcedores. Mönchengladbach vendeu ingressos, né, para o torcedor que quer deixar o totem dele ali com a torcida. Tem até time brasileiro fazendo a mesma coisa. E tem até uma iniciativa legal que são telões. Se você viu isso aí, tem um time na Alemanha que colocou telões ao redor todo do estádio e o pessoal fica assistindo o jogo com a câmera, como se fosse uma ligação pela internet e tá lá a imagem. Então na hora que sai o gol, o torcedor tem aquele pequeno delay ainda, mas o torcedor comemora ali do lado. É isso mesmo. Então, vamos aguardar aí o que a Premier League, que está tendo toda a possibilidade dessa experiência, né, de ver as outras, a Liga Alemã começando, né? Eles devem estar preparando certamente atrativos para deixar essa retomada do campeonato inglês mais próximo possível do ideal, porque quando parou, sucesso, né? Sucesso mesmo com o Liverpool disparado na liderança, mas, estádios lotados, grandes jogos, tudo aquilo que a gente já sabe dessas principais ligas europeias. 12:52, faltam 8 minutos para 1h da tarde, os donos da bola para todo o Brasil. Você que está conosco aí em todos os cantos do país e no mundo, acompanhando os donos da bola através do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Fios e cabos elétricos CIO. CIO, conectada com o futuro. E Perdigão. Perdigão, até conectado. Comer junto tem sabor de Perdigão. Olha, você sabe que a coisa que eu e a Perdigão mais gostamos é de comer junto, né? Não tem coisa melhor que aquele mesão e aquela resenha com os amigos, com a família. Mas não tá dando pra fazer isso agora. Então o negócio é comer junto de um jeito diferente, prepara a mesa com os produtos Perdigão e faz aquela chamada de vídeo pra quem você está com saudade. E logo logo a gente volta a se juntar, volta a juntar todo mundo de novo, do jeito que a gente mais gosta. Não vai faltar assunto nem comida gostosa, porque comer junto, conectado, tem sabor de Perdigão. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada, tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil.
o futuro. Hospital referência de pesquisa e atendimento no Brasil, o Hospital das Clínicas de São Paulo, precisa agora de reforços no combate ao coronavírus. Não é que o HC não tenha se preparado, mas em meio à pandemia que parou o planeta, a demanda por infraestrutura e materiais de proteção aumentou demais. Ajude o HC a se manter forte na luta contra a Covid-19. Doe agora em viralcure.org/HC. Toda doação ajuda. Participe. Apoio Instituto Bandeirantes. Você ouve os donos da bola. Reta final dos Donos da Bola desta sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. Precisamos lembrar aqui, Rafael Bellatini, que o atacante Fred, saiu de Belo Horizonte com destino ao Rio de Janeiro pedalando, na Magrela, né? Pedalando 600 quilômetros. 600 quilômetros para sair do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, chegar ao Rio de Janeiro. E chegou ontem à noite. Chegou ontem e uma ação tentando ajudar, né? Então, cada quilômetro tinha uma cesta básica para doar para as pessoas, uma iniciativa legal. Vai ser apresentado pelo Fluminense o retorno de Fred, o ídolo da torcida. Então a torcida comemorando bastante. E Capri, já que a gente falou de futebol europeu, deixa eu só mandar um abraço aqui ao Marcos Paulo Reis, que está nos ouvindo, é grande torcedor do Flu e que me lembrou aqui, né? O Capriotti, chegou o Fred e ele me mandou uma imagem essa semana da quantidade de cestas básicas até aquele dia arrecadadas. Um negócio assim absurdo, mas a quantidade de cestas, mas muitas cestas. Então, muito legal essa ação do Fred aí, que tem um caráter filantrópico também, bem importante. Ele, além de pedalar, de entrar é questionável em forma, esse momento, né? Você andar 600 km para chegar num clube, né? Mas é que ele foi por uma rota, não é? Pelo meio. Estrada Real. Mas a Estrada Real, rota da Estrada Real, lá, meio distante de todo mundo. Então, tudo bem, mas teve um caráter muito bacana, que foi a de arrecadação de alimentos para as pessoas que estão precisando nesse momento. E o Fred está de parabéns. Vamos ver se ele joga agora no Flu, né, Marcão? Precisa jogar bola, né? Vamos lá, e o que aconteceu aí, Rafa? O Campeonato Português voltou, né? Na quarta-feira tivemos o jogo do Porto. O Porto perdeu para o Famalicão fora de casa. Isso deu a chance do Benfica assumir a liderança, retomar a liderança, caso vencesse o Tondela na partida de ontem. O empate em 0-0 irritou a torcida e olha só, depois de tanto tempo sem futebol, o futebol voltou e ontem, lá em Portugal, já tivemos o ônibus do Benfica sendo apedrejado após a partida. O jogador, o Zivkovic, e o Weigl foram atingidos por estilhaços, tiveram que ir para o hospital com ferimentos, mas a torcida se revoltou com esse empate. Nesse atual momento, o Benfica e o Porto têm a mesma pontuação na liderança do Campeonato Português. Porém, o critério de desempate, o primeiro critério de desempate lá é o confronto direto. E o Porto venceu o Benfica nas duas partidas, então leva essa vantagem. O Porto segue líder e a torcida do Benfica não gostou dessa chance desperdiçada de assumir a liderança. Toda brincadeira, né? A gente tá num momento de pandemia, momento completamente atípico. Os times ficaram parados aí estádio 2 fechado, meses. Sem torcida ontem. Pois e aí o cara vai lá e apedreja o ônibus porque o time empatou. Mas é um negócio maluco, né? O ser humano precisa realmente ser estudado, né? Ele precisa ser analisado, né? Na quarta-feira, a torcida do Porto, como o Famalicão fica próximo ali ao Porto, a torcida foi até próximo ao estádio por lá, colocou uma faixa falando estamos juntos. E o time perdeu. Mais ou menos junto também, o Porto perdeu e a torcida não apedrejou nada. Mas o Benfica empatou e aí teve o ônibus apedrejado já. Brincadeira. Pô, os caras não respeitam. Os caras voltaram a treinar outro dia. Tá todo mundo sem ritmo de jogo, né? Pandemia, coronavírus. Pô, dá um tempo, né? Rapaziada aí do Benfica, vamos segurar a onda aí. Espera um pouquinho, porque essa temporada aqui é completamente atípica. E poderia ser atípico também essa coisa de apedrejar ônibus do time. Fechar aqui com informações dos Estados Unidos. NBA, vai voltar a NBA, hein, Rafa? Isso mesmo, uma data provisória, 31 de julho, foi aprovado pelos donos de franquias, um campeonato mais enxuto, com apenas 22 franquias, aquelas que ainda têm chance de playoffs. E
depende agora do quê? Da organização. Em primeiro lugar, eles têm que conversar com o complexo do Walt Disney, o torneio todo seria realizado por lá, num esquema meio Copa do Mundo, todo mundo concentrado, uma vila olímpica, digamos assim, todo mundo nos hotéis ali do complexo da Disney. Então precisa discutir com a empresa e discutir também com o sindicato de atletas. A gente lembra que o sindicato de atletas nos esportes americanos é muito forte, então os donos das franquias topou, ok, vamos voltar, esse é o formato, essa é a fórmula de disputa, mas agora precisa combinar com os jogadores. No complexo da Disney, os times ficariam todos concentrados ali em Orlando, não é? Ficariam todos concentrados ali e jogo todo dia também, não é? A todo instante para poder dar conta de, em 2 meses, seria agosto, setembro... Voltaria agosto, setembro e aí em outubro as finais. Finais de outubro ali. Pra em dezembro começar a próxima temporada. Essa é a ideia, no começo de dezembro começar a próxima temporada da NBA. Aí acho que nem vai dar férias para os jogadores, né? Afinal de contas... Eles estavam parados, né, nesse momento. Barbaridade. Muito bem, Rafael Bellatini falando aqui da NBA, a última informação dos donos da bola desta sexta-feira. Nós estamos terminando o programa. Quero agradecer a sua audiência nesta sexta e ao longo da semana, não é? Estreamos os donos da bola na segunda-feira e com muita gente aqui saudando o programa que estreou na última segunda e que estará de volta na próxima segunda, claro, ao meio-dia comigo e com o Craque Neto. Tenham todos um excelente fim de semana, tenham todos um ótimo sábado, um ótimo domingo. Se cuidem aí, quem puder ficar em casa, fique em casa, ainda é fundamental e ainda muito necessário. E na medida do possível com o esporte também aí na sua vida. Grande abraço a todos vocês e até segunda. Tchau. Os donos da bola na Rádio Bandeirantes.